Quero muito falar com vocês sobre mantenha a sua paz, sabe? Então, se você puder, fecha teus olhos, deixa eu orar por você, deixa eu abençoar você. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos, Senhor, cada um dos meus irmãos que estão aqui. Nós abençoamos, Senhor, cada um dos nossos irmãos que estão nos assistindo nessa manhã. Pai, em nome de Jesus, livra eles, Senhor, de todo mal, guarda eles debaixo dos teus cuidados. Pai, não deixa que eles vacilem nem para a direita nem para a esquerda, mas faz com que eles caminhem sempre em direção ao alvo. Pai, nós declaramos em nome de Jesus que o melhor dos céus está por vir sobre a vida de cada um deles. Nós declaramos, Pai, em nome de Jesus, que a Tua palavra não falha, a Tua palavra permanecerá para sempre. Nós declaramos, Senhor, que onde houver dois ou mais, Senhor, ali o Senhor também estará. E nós estamos crendo, Senhor, e declarando que a Tua presença é manifesta nesse lugar, que a Tua presença é manifesta em cada lar, em cada casa nessa manhã. Nós declaramos, Senhor, o melhor dos céus, para que eles possam ser terra fértil, receber essa palavra que o Senhor tem. Pai, que o Senhor seja como um bálsamo de descanso para cada um deles. Que o Senhor possa trazer esse refrigério. Pai, em nome de Jesus, não nos deixa, Senhor, ser traçado pelas lutas, ser abatido pelos nossos inimigos, mas renova as nossas forças, Pai, todos os dias. Eu te oro, Senhor, eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém, meus lindos? Glória a Deus. Vocês estão me ouvindo bem, né? Deixa eu só uma coisa, a imagem às vezes pode não estar das melhores, mas você me ouvir bem é o necessário. Amém? Eu quero ler com você o que está em Filipenses no capítulo 4, e aqui, a partir do verso 2 em diante, eu quero compartilhar com você, a partir do verso 3 em diante, aliás, eu quero compartilhar com você algo que foi dito aos filipenses, que é de extrema importância para os nossos dias de hoje. Filipenses no capítulo 4, a partir do verso 3 em diante, ele fala o seguinte: peço a você, leal companheiro de julgo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do evangelho. Em Clemente e meus demais cooperadores, os seus nomes estão no livro da vida. Aqui Paulo está rogando em prol de alguns amigos. Ele fala do 2, que eu rogo a Evódia e também a Sintique, e que vivam em harmonia no Senhor. Então ele está intercedendo em prol de certas pessoas aqui. Isso é muito bom, porque a gente está na mesma visão que a palavra nos ensina, de orar uns pelos outros, de nos cobrir em oração. Enquanto Paulo orava por aqueles que eram dele, nós estamos também orando por aqueles que caminham conosco todos os dias. E ele continua, porque eles estão passando por uma certa dificuldade. E ele continua: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações, as suas mentes, em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Olha que maravilha. Então, a gente tem duas coisas muito importantes aqui. Uma delas, Paulo intercedendo em prol daqueles que ele ama, intercedendo em prol daqueles que estão precisando de ajuda. Logo depois, ele começa dizendo assim: alegrem-se sempre no Senhor. Queridos, nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo. Sabe qual é a melhor parte disso? É que por muitas vezes a nossa alma está doente e o nosso corpo é reflexo daquilo que a nossa alma está sentindo. Se você perceber, irmão, tem gente que às vezes, por estar tão difícil, por estar passando por um momento tão angustiante, por estar passando por um momento tão de amargura, o próprio corpo começa a ter reações físicas por aquilo que ela está sentindo na alma. Agora, olha que interessante isso. Quando você está num lugar que o vento passa, o teu corpo te avisa. Quando você está passando por um mal-estar, o teu corpo te avisa que alguma coisa está fora do lugar. Então existe um sistema de alarme no teu corpo para avisar que alguma coisa não está certa. Nós temos um corpo que tem esse mecanismo, mas enquanto a nossa alma, quando a nossa alma está doente, quando a gente está angustiado, porque se eu quebro um braço, eu tenho um médico especialista para isso. Quando eu tenho alguma doença
em outra área do corpo, eu tenho médicos especialistas para essa determinada área. Então eu vou até eles e tento buscar um tratamento. Mas enquanto nós estamos doentes da alma, quando nós estamos ansiosos, quando a gente está passando por algum momento difícil, não no corpo, você está bem no que diz respeito à saúde física, mas o teu corpo, a tua saúde emocional não está bem. Então, fico me perguntando, tudo bem, o meu corpo dá sinais. Meu corpo dá sinais de quando eu não estou bem. Às vezes eu estou gripado, tenho febre, né, aquele nariz escorrendo, e o corpo demonstra que ele não está bem. Mas e a alma? Como é que a alma demonstra quando ela não está bem? Como é que a alma demonstra que ela não está em pleno funcionamento? É interessante pensarmos sobre isso, porque quando a gente tem algum problema físico, nós temos um profissional específico para buscar e tentar um tratamento. Mas quando a gente tem uma doença na alma, a gente vai buscar quem, irmão? Quando você está com ansiedade, você vai buscar quem? Porque pastor, eu tomo remédios para ansiedade. Não. Na verdade, você toma medicamentos para tratar de forma física aquilo que acontece mais no teu emocional do que mesmo no teu corpo. Que eu não quero entrar e dizer que a ansiedade não é doença. E que a pessoa que tem problema de ansiedade, pânico, é porque não tem Deus. Não sou tolo a esse ponto. Mas também não quero trazer aqui uma conversa no que diz respeito à ciência para tentar explicar a ansiedade. Mas uma coisa é certa. Muita da ansiedade que você vive, muito do pânico que às vezes você passa, ele acontece, ele nasce, ele surge na sua mente. Irmão, quando eu era novo, eu imaginava muita coisa, eu escrevia muita coisa, eu gostava de escrever histórias, eu gostava de escrever coisas assim, criativas, mundos. Eu pensava da seguinte forma, eu falei, poxa, se Deus criou todas as coisas, isso eu criança, eu pensava desse jeito, se Deus criou todas as coisas e Ele é o criador de tudo, Ele criou o mundo, Ele criou o universo, Ele criou uma natureza vasta, e nós fomos criados à imagem e semelhança do Senhor, nós temos uma capacidade de criação. Então eu começava a utilizar a minha capacidade de criação chamada imaginação e começava a conjecturar histórias ali, histórias de fantasias, coisas assim viajadas, que eu gostava de criar. Parecia que eu estava exercendo algo que se assemelhava ao Deus que me criou. Porque dessa forma, de certa forma, eu seria o criador de um mundo imaginário, né? E chegou um ponto, irmão, da minha vida que eu me esqueci. Quando foi a última vez que eu usei a minha mente para imaginar histórias? Histórias que às vezes me desconectavam da realidade, me levavam para mundos tão legais. E eu pensava tanta coisa legal, e a minha mente era tão fértil, eu tinha tanta, sabe? E teve um dia que eu parei e pensei, cara, qual foi a última vez que eu pensei isso? Qual foi a última vez que eu usei a minha criatividade, a minha consciência para pensar coisas boas, para criar coisas legais? Irmão, às vezes a gente é tomado por um mundo, é tomado por pensamentos negativos e a gente não sabe como essas coisas começam a acontecer, só sabe que começam. E a gente entra num fluxo de pensamento que um dia a minha alma, a minha mente era usada para criar coisas, para conjecturar coisas, a minha mente era usada para imaginar coisas belíssimas e agora a minha mente está sendo usada para imaginar situações negativas. Eu tinha uma mente que antigamente pensava coisas bonitas, eu brincava com um sabugo de milho, quem é dessa época aí vai saber, irmão, mas não se entrega não. Quem é da época que brincava de bila, com bolinha de gude na rua, de peão, era uma coisa assim, você não tinha a tecnologia que tem hoje, não tinha os jogos com gráficos que tem hoje para que você conseguisse enxergar uma realidade que não existe. Tava tudo aqui na cabeça. Quando a gente sentava e contava história e ficava viajando sozinho com a turma, era só nós e a nossa imaginação. Só que chegou um ponto da nossa vida que a gente foi tão pressionado pelos afazeres, pelas tarefas, a gente foi tão pressionado pelo mundo, que a nossa mente, que um dia foi um playground que a gente viajava e pensava coisas boas, agora se tornou um campo de batalha. Porque todo dia eu acordo com um pensamento diferente, todo dia eu acordo com um medo diferente. Ontem o meu medo era de perder o emprego, hoje o meu medo é de não conseguir uma promoção. Então os medos vão sendo instalados na nossa vida ao decorrer da nossa caminhada que a gente não percebe, que a gente está num ambiente que desfavorece que a nossa mente seja um lugar de imaginação boa. Então
eu tenho energia, e essa energia, ao invés de estar sendo usada para imaginar coisas boas, para trazer à minha memória aquilo que me dá esperança, para imaginar a minha família bem, para imaginar a minha filha bem, imaginar a minha esposa bem, eu com saúde, Deus me prosperando, eu muitas vezes uso essa capacidade de imaginação para conjecturar coisas negativas na minha vida. E essa capacidade de pensar coisas negativas vão sendo acumuladas ao redor, à continuidade do tempo, e eu vou trabalhando isso todos os dias até que isso se torne uma bola de neve muito grande e eu começo a entrar em pânico porque estou sentado sozinho. Rapaz, eu estava conversando com um adolescente esses dias que ele estava no culto e disse: pastor, você vai ter que ajudar o fulano. Eu falei: que foi, minha filha? Ajudar quem? Não, você vai ter que ajudar, você está passando mal. Sentei do lado da pessoa. Eu falei: minha filha, o que você tem? Mas eu tô com ataque de pânico. E ela decide assim: eu sei o que é ataque de pânico, irmão. E ela realmente estava com ataque de pânico. Irmão, só que ela só tinha 13 anos. 13 anos. Minha filha, você tá bem? O que tá acontecendo com você? Eu não sei. Como é que tá a tua casa? Não tá muito bem. Mas você tá passando por algum problema físico? Você tá com alguma doença, alguma coisa assim que você descobriu? Não, pastor, eu só tô, não sei, de vez em quando vem. De vez em quando vem. 13 anos. Irmão, eu não sei você, eu posso estar muito errado. E me perdoe se eu estiver errado, tá bom? Eu sou da década de 90. Tem uns que é um pouco mais cedo. Veio um pouco mais cedo, mas sou da década de 90. E eu lembro, irmão, que da minha juventude, eu não lembro de um adolescente com 13 anos com ataque de pânico. Eu não conheci na minha adolescência. Estou falando no meu ciclo de viver. Você pode ter conhecido, você pode ter sido um. Mas eu não conheci. Não era tão comum falar sobre ansiedade, pânico, quanto é hoje. Você fala de ansiedade, o menino com 13 anos na época estava indo para a escola de chinela, chegando em casa com os pés tudo sujos de barro. Porque essa é a realidade que a gente tinha, irmão. Ia de a pé, voltava no sol quente, a mochila nas costas. E essa era a realidade que a gente tinha. Então a gente não tinha... Acho que não tinha nem conhecimento sobre o que era pânico, sobre o que era essa ansiedade que toma tanto a vida de tantos jovens e adolescentes hoje. Mas, irmão, a gente não era conectado, não tinha celular. Não tinha essa informação exacerbada, não tinha pessoas e movimentos tentando imprimir em nós aquilo que Deus nunca nos mandou fazer. Não tinha isso não, irmão. Não tinha, era só a gente da nossa comunidade, do nosso bairro, e aqueles amigos que você encontrava todo dia, aqueles que você brigava, 10 minutos depois estava brincando. Você sabe, eu tô falando com você mesmo. Você brigava com o menino aqui, 10 minutos estava brincando com ele. E voltava pra casa, estava tudo bem. Mãe, fulano brigou. Quando no outro dia estava brincando com o menino que brigou no dia passado. E estava tudo bem, irmão. Então a gente brincava, a gente se divertia, não tinha esse problema de ansiedade como tinha antes. Mas chegou num ponto, irmão, que a sociedade evoluiu. Mas eu te pergunto, a que preço a sociedade evoluiu? Porque agora a gente tem um celular nas nossas mãos que os adolescentes que antigamente não tinham, agora passam horas. Irmão, tem criança que tem problemas de cognição, de tanto mexer em celular, de tanto não se relacionar. Era muito legal, as crianças hoje nascem mais inteligentes, mas ao mesmo tempo nascem com mais dificuldade para se relacionar. Você já percebeu isso? Antigamente o menino demorava mais para falar, tudo era mais demorado, era demorado para falar, para namorar, era demorado para tudo, né? Mas os meninos eram mais saudáveis psicologicamente falando, acredito eu, sabe? Eles eram mais... A mente não era tão bombardeada de informações, não tinha tanta coisa trazendo assim, sabe? Informações desnecessárias. Hoje, irmão, você abre o celular, de manhã cedo já tem o que você vê, tem rede social que te obriga hoje. Um tal de... como é que chama? Be Real, né? Acho que esse é o nome, se eu não estiver errado. Você tá aqui, você tem que ficar postando para você ver o que a outra pessoa postou, você tem que postar também. É um movimento, irmão, que começa a entrar na mente dos jovens, de muitos adultos, que tomam tanta energia, tomam tanto tempo, degradam tanto assim a mente do ser humano, que depois se pergunta, cara, o que está acontecendo com essa juventude? O que está acontecendo com essa turma? Que não sabe o que é descansar, não sabe o que é ter um tempo de mesa com alguém, senta,
para tomar um café. Irmão, preste atenção nisso. Olhe para os lugares que você for. Se tiver 10 pessoas na mesa, irmão, 7 no mínimo vão estar mexendo no celular uma hora ou outra. Você vai ver, tem 7 assim, ó, pegando o celular fazendo assim. Na minha época não existia isso não, irmão. Eu tô me sentindo um pouco idoso, mas eu sinto orgulho de falar isso. Na minha época não tinha isso não, irmão. Quem tinha aquele celular Siemens A40 só com jogo de cobrinha, esse era rico. Era rico. Quando eu tinha aqueles Motorola tijolão que se batesse na cabeça era traumatismo craniano, era rico. Era uma turma que não tinha acesso. Então você sentava, era obrigado a conversar. Ficava um pouco assim, um pouco tímido, mas é porque era dele. Mas, irmão, a gente sentava, conversava, tomava café junto, almoçava junto. Eu te pergunto, como é que é o teu relacionamento na tua casa? Esses dias eu tava parando para pensar. Eu falei, rapaz, graças a Deus que aqui somos 3, a Luciene tem esse hábito. E eu sou mais desligado com isso. E ela me ensinou muito isso, sabe? De sentar e vamos tomar café, vamos conversar. Tem hora que eu gosto de ficar assim, olhando pro nada, imaginando muita coisa na minha cabeça, resolvendo um monte de problema na minha cabeça. Ela senta, não, vamos conversar. Porque a hora do café, ela tem esse negócio. A gente senta, bora conversar. E, irmão, ela foi criada assim. Você vai na casa da mãe dela, na hora do café da tarde, faz as quitandas, senta e começa a bater papo. E fica lá, ó. Tempos em tempos. Se chama relacionamento. Mas sabe qual que é legal de tudo isso? Você consegue se conectar com as pessoas. Distrair a tua mente, às vezes, de alguns medos. E a turma, às vezes, fica tão bitolada, tão presa em certas coisas, que a mente está sendo tão bombardeada. Mas, irmão, a gente precisa começar a entender que é responsabilidade nossa cuidar da nossa mente, cuidar do nosso emocional. É responsabilidade nossa, irmão. Olha o que diz em Romanos, no capítulo 12, no verso 2. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha, eu escolhi essa tradução especificamente por palavras que me chamavam muita atenção. Ele fala assim, ó, transformem-se pela renovação da sua mente. Até aí tudo bem. E ele fala assim, ó, para que sejam capazes. Então, para que você seja capaz de experimentar a comprovada. Eu amo essa tradução, porque ele fala assim, ó, para que vocês sejam capazes de experimentar a comprovada. Não é uma coisa que é conjectura, um pensamento que a gente ainda não sabe se é comprovado ou não. Sabe quando tem algum produto novo que lança, algo novo que lança no mercado, eu não sei se tem alguma comprovação, não sei se realmente é bom. Mas não, ele fala aqui, para que vocês experimentem a comprovada e boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que significa que existe algo que eu preciso me posicionar, que eu preciso começar a pensar, para que eu seja capaz de entender. Porque se eu não renovo a minha mente, eu não terei capacidade para entender. Eu estou sendo tão bombardeado com aquilo que o mundo me entrega hoje, a economia está assim, o político está assado, e tem isso, tem aquilo, tem não sei o que, tem não sei o que, que eu não consigo entender aquilo que Deus está falando, porque a minha mente está tão cauterizada naquilo que o mundo diz, que eu não consigo mais identificar aquilo que Deus está falando. Porque a voz de Deus já não é mais audível aos meus ouvidos. Ela já não é mais familiar para mim. E quando Deus fala, parece um estranho. E geralmente não damos ouvido a estranhos. Então ele fala assim, olha, para que você consiga entender, para que você seja capaz de experimentar a comprovada, boa, perfeita e agradável vontade de Deus, você precisa renovar a sua mente. Irmão, posso te dizer algo, vou te dar um conselho como alguém que ama você. Escute isso. Proteja a sua mente, proteja as suas emoções. Tenha responsabilidade consigo mesmo. Sabe, um passado meu, não tenho vergonha, pelo contrário, tenho orgulho, mas é um passado que eu falo pouco. Eu já trabalhei em manicômio, se algumas pessoas talvez não saibam, mas eu já trabalhei em um manicômio, e na época eu trabalhei nesse manicômio, irmão, foi uma época de grande crescimento para mim como pessoa, porque eu lembro do tanto que eu comecei a passar a dar valor à minha saúde mental. Sabe, quando eu trabalhei no manicômio nessa época, eu via realidades difíceis, eu via
situações assim muito complicadas, eu falei, cara, às vezes a gente não dá tanto valor, não dá tanta atenção à nossa saúde mental. Às vezes a gente não dá atenção devida à nossa saúde mental. Acorda, já pega o celular, já vai ser bombardeado de o que está acontecendo, já abre o Instagram, já abre ali o TikTok, nem amanhece o dia direito, nem ora, nem para e Senhor, eu te agradeço, obrigado por esse dia, Pai, eu declaro. Cara, faz o seguinte, deixa eu te dar uma dica muito legal. Quando você acordar, passa pelo menos meia hora, cara, absorvendo o ambiente, sabe? Contemplando aquilo que Deus fez na tua vida. Meia hora, faz pelo menos isso, todas as manhãs. Acorda, passa meia hora, sem receber notícias ruins, sem pegar o celular, sem olhar o que está acontecendo nas redes sociais. Passa meia hora, fala com Deus, toma o teu banho, toma o teu café, se relaciona com quem está na tua casa, conversa. Depois, acessa esse mundo doido que está acontecendo. Mas até então, cria esse hábito. Você vai ver que vai mudar muito a tua vida. Comecei a fazer isso, irmão, eu vou te falar um negócio. Muda como começa o teu dia, muda o teu humor. Tem gente que às vezes pega o celular e já começa... Fulano, olha aqui, meu Deus do céu, de madrugada, olha o tanto de gente que morreu de madrugada aqui. Aí já começa o dia com a mente pensando um monte de problemas. Já começa o dia com a mente bombardeada de notícias ruins. Irmão, em nome de Jesus, guarde isso, guarde a sua mente, uma paz que excede todo entendimento, sabe? Aqui em Filipenses, aqui eu já estou correndo para o fim, que meu tempo está acabando, ele fala assim, ó, não andem ansiosos, no verso 8, por coisa alguma, mas em tudo. Preste atenção, ele não fala em coisas específicas, ele fala em tudo. Em tudo. Pastor, é nas finanças? Sim. Pastor, é familiar? Sim. Pastor, é sentimental? Sim. É em tudo. Em tudo. Pela oração e súplicas. E com ação de graça, apresentem seus pedidos a Deus. Irmão, preciso compartilhar isso com você. Me dá mais alguns minutos. Tem gente que às vezes não tem oração respondida porque não sabe pedir. Tiago fala, pedis e não recebeis, porque pedis mal. Aqui, na carta aos Filipenses, está sendo nos dito algo maravilhoso para que você entenda sobre a oração. Ele fala, mas em tudo, aí ele diz, antes de você pedir, pela oração e súplicas e com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus. Tem gente que apresenta o pedido a Deus reclamando. Tem gente que apresenta o pedido a Deus duvidando daquilo que Deus está fazendo, duvidando daquilo que Deus fará. Tem gente que não sabe apresentar o pedido a Deus e quando apresenta, apresenta mal. Apresenta com a motivação errada no coração. Apresenta de forma que Deus não ouve. Depois fica se perguntando, mas por que eu não tenho o meu pedido atendido? Por que Deus não ouve as minhas orações? Porque existe algo que você precisa fazer quando você está orando. Significa, você ora, você suplica com ações de graças. Irmão, eu acho lindo esse complemento, porque ele fala com ações de graça. Pastor, o que é ações de graça? Querido, sabe quando você está conversando com alguém e essa pessoa se compromete a fazer algo por você? Fulano, vamos fazer algo tal dia, você me ajuda? Eu estou com essa demanda, eu preciso muito da sua ajuda, você me dá essa força? O cara chega para você e fala assim, meu irmão, é na hora, me diga só o dia, a hora e o lugar que a gente vai estar lá. Pode contar comigo. O que você faz com essa pessoa? Você fica, poxa, cara, obrigado, né? Se você for uma pessoa educada, você agradece. Não é assim? Você se sente grato por aquilo que aquela pessoa te disse que faria, mas ela não fez ainda. Concorda comigo? Ela ainda não te ajudou. Ela só disse, não, tamo junto. Beleza, pode contar comigo, a gente vai estar lá na hora que você precisar. Você se sente grato, não é assim? Quando a gente está orando é do mesmo jeito. Eu oro ao Senhor, às vezes Deus ainda não fez aquilo que me prometeu que faria. Mas eu já agradeço, Pai, eu te agradeço porque eu sei que o Senhor vai fazer. Eu te agradeço, Senhor, porque a Tua palavra não falha. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor nunca fugiu de um compromisso. Eu te agradeço, Pai, porque não existe nada que o Senhor disse que o Senhor não venha a ter cumprido. Pai, eu te agradeço porque o Senhor ouve as minhas orações. Então, querido, tem gente que ora, mas não agradece depois que ora. Você pode perceber, todas as vezes que eu começo as minhas orações, eu começo agradecendo ao Senhor. Eu mais agradeço nas minhas orações do que peço. Porque, irmão, agradecer faz parte do pedir com fé. Gosta de anotar? Anote isso.
Agradecer em oração faz parte do pedir com fé, porque você já está crendo. Se você agradece é porque você já está acreditando pela fé que aquilo que você pediu vai acontecer. Então, quando eu peço com ações de graça, eu estou dando graças a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus, porque eu creio que o Senhor está atendendo os meus pedidos. Tem gente que ora, irmão, pede, suplica, mas não tem o hábito de agradecer, não tem o hábito de se colocar diante do Senhor com gratidão. Mas a palavra nos diz que Deus galardoa aqueles que o buscam, que acreditam que Ele existe. Então, se você busca a Deus, certamente, irmão, você será galardoado por isso. Você será presenteado por isso. Se você busca a Deus, certamente o Senhor irá recompensar a tua busca de alguma forma. Eu creio nisso em nome de Jesus. Então nessa manhã guarda isso no teu coração. Guarde a sua saúde mental, proteja a sua mente, proteja as suas emoções. Não dê acesso, irmão, a certas pessoas. Não consuma certas coisas que não vão te fazer, sabe, crescer em absolutamente nada, não vão te edificar em absolutamente nada. Não consuma coisas que só te sugam energia. Tem gente que tá meio-dia e já tá morto. Já quer, meu Deus, eu quero ir para casa dormir. Mas não percebe, irmão, que o inimigo veio tirando a energia dele em tanta circunstância do dia, que ele chega ali, nem terminou o dia ainda, ele tá morto. Mas é porque, irmão, a gente é distraído no nosso meio, no nosso dia a dia, sem perceber. Mas, querido, em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor abençoe você, para que o Senhor guarde você, para que o inimigo não venha confundir você. Eu oro, Pai, nesse momento, em nome de Jesus, em prol de cada um dos meus irmãos que estão aqui, Pai. Eu oro em prol de suas famílias, eu oro em prol de seus lares, eu oro em prol de seus trabalhos. Deus, abençoa, Senhor, para que eles tenham sabedoria para tomar decisões, para que eles saibam diferenciar o tempo de descanso e o tempo de trabalho, para que eles aprendam a entregar a Ti os planos que são deles, para viver os planos que são Teus. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, nessa manhã, em prol de cada pessoa que está nos assistindo aqui, que talvez está um pouco ansioso com o que vai acontecer em 2024, está um pouco ansioso com o que vai acontecer nesse ano, está esperando muitas respostas, está esperando muitas portas. Pai, em nome de Jesus, que toda ansiedade caia por terra agora, em nome de Jesus. Toda ansiedade caia por terra agora, todo ataque de pânico, toda doença emocional, que seja curada agora. Nós declaramos, Senhor, em nome de Jesus, uma paz que excede todo o entendimento. Uma paz que alcança cada lar. Uma paz que vai transformá-los de dentro para fora, porque eles renovam a mente deles. A mente deles já não é mais com a funcionalidade do mundo, ela já não pensa mais de forma linear como pensa o mundo, mas ela pensa como pensa os céus, ela crê como os céus estão profetizando sobre a vida de cada um deles. Pai, em nome de Jesus, eu oro para que eles desfrutem de uma paz que excede todo o entendimento. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus, que toda ansiedade, todo medo, toda dúvida caia por terra agora. Nós declaramos, Pai, pessoas curadas emocionalmente, pessoas curadas psicologicamente, Pai, que todos os medos que paralisam eles, Pai, que sejam destronados agora em nome de Jesus, que todos os medos que muitas vezes atrapalham eles de verem algo novo, de desfrutarem algo novo, que caia por terra agora em nome de Jesus. Nós declaramos, Senhor, que a Tua palavra é o que vai nos guiar, a Tua palavra é o que vai nos sustentar, a Tua palavra é o que vai nos manter durante o caminho. Nós cremos na Tua provisão, nós cremos que o Senhor nada nos deixará faltar. Nós cremos, Pai, em nome de Jesus, e declaramos, e vivemos isso. Pai, que a mente que foi dada a cada um deles seja usada para imaginar promessas, imaginar destinos grandiosos do Senhor para cada um deles. Que a mente deles não seja usada como uma oficina do diabo, mas que a mente deles seja usada como um playground dos céus, onde eles possam, Senhor, imaginar coisas belas, que a mente deles sejam tomadas pela Tua palavra, que eles possam ter, Pai, uma mentalidade renovada pela Tua palavra. Deus, em nome de Jesus, todo pensamento de que não vai dar certo, todo pensamento de que não vai acontecer, todo pensamento de que vai faltar, oh Deus, tem tanta gente que acordou nessa manhã com esse pensamento. Será que vai faltar? Será que vai dar? Será que
isso que eu tenho aqui vai dar certo, querido, em nome de Jesus. Tranquilize o teu coração, porque a palavra de Deus nessa manhã para você é: não se preocupe com o amanhã. Trabalhe o seu melhor hoje. Dê o melhor que você tem hoje e deixe que o amanhã eu cuido. Assim diz o Senhor nessa manhã. Não perturbe o teu coração com o dia de amanhã, mas foque todas as tuas energias. Guarde o seu coração alinhado com aquilo que eu te disse para fazer hoje. Faça o que está nas tuas mãos e eu farei o que está ao meu alcance. Assim diz o Senhor. O impossível é trabalho meu. O possível é trabalho seu. Em nome de Jesus. Pai, abençoa cada coração ansioso nessa manhã. Abençoa cada coração que às vezes esteve aqui angustiado, com medo, com dúvidas. Nós declaramos em nome de Jesus. Pai, cura, tranquilidade, paz, harmonia, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus por mais essa palavra, glória a Deus por mais esse encontro. Obrigado por você ter nos acompanhado até aqui. Que Deus abençoe você, que Deus guarde você, livre você de todo mal, que o inimigo não possa ter acesso à tua casa, que o inimigo não possa ter acesso à tua vida, que você não caia em nenhuma armadilha, tá bom? Obrigado por esse encontro. Eu queria compartilhar essa palavra um pouco mais direcionada para a nossa mente. Ontem eu fui dormir bem incomodado com isso. Sabe, a gente está num ano de crescimento, a gente está num ano de avanço. E eu sei que muitas vezes o inimigo vai tentar confundir você, eu sei que o inimigo vai tentar trazer, palavras negativas para a tua vida, eu sei que o inimigo vai tentar desmotivar você, colocar você em armadilhas, mas eu creio, irmão, em nome de Jesus, que a palavra do Senhor não falha. Então, descansa o teu coração, descansa a tua alma, que o Senhor está cuidando de tudo. Aleluia, querido, em nome de Jesus. Obrigado por mais um encontro, obrigado por mais um devocional. Que Deus abençoe você. Espero que essa palavra tenha edificado você. Espero que essa palavra tenha transformado você de dentro para fora.